E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nossas crianças já aprenderam que elas têm que sair e ir para a sala para elas. Agora já nem espera o pastor mais falar. Isso é bom. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Versículo de número 35. Evangelho de Marcos. Capítulo 10. Versículo de número 35. Marcos, capítulo 10. Versículo de número 35. Marcos 10, versículo de número 35. Diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam: Permite-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, e mais uma vez, Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações, para que compreendamos a palavra do Senhor e vivamos essa palavra no nosso dia a dia, Deus. Ajuda-nos até na nossa limitação de aplicar a palavra do Senhor. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Meus amados, eu quero começar minha preleção nessa noite a fazer a seguinte citação: o Evangelho não é meramente inspirador, perceptivo ou interessante. A mensagem do Evangelho é uma mensagem ativa, por meio da qual Deus realmente efetua a salvação. O Evangelho realmente salva, porque no Evangelho o Deus do universo age. Ainda bem que Ele age. Queridos, há algum tempo eu estou examinando o Evangelho de Marcos com vocês. Há algum tempo eu tenho pensado, e eu não sei quantos de vocês até então pararam para ponderar sobre a preciosidade que é o Evangelho de Marcos. Na verdade, de uma forma ampla, o Evangelho de Jesus Cristo para as nossas vidas. Quantas coisas nós podemos dizer que temos aprendido com o Senhor por meio da sua palavra. A palavra essa que é a instrumento da mão desse Deus para nos moldar e nos transformar.
dentro dessa perspectiva de olhar o Evangelho de Marcos, é preciso recobrar algumas coisas. Eu tenho dito a vocês que o Evangelho de Marcos ele tem como tese central apresentar Jesus Cristo como o Verbo encarnado, ou Deus encarnado em meio aos homens. Essa é a tese central. O tempo todo, Jesus Cristo se apresenta e se comporta dessa maneira dentro do escrito do Evangelho de Marcos. Você olha para o Evangelho de Marcos e você vê esse Jesus sendo homem e sendo Deus ao mesmo tempo. Isso é uma máxima no Evangelho. Isso é importantíssimo para o cristianismo. Se você tira essa perspectiva das duas naturezas de Jesus, humana e divina, você perde toda a essência do Evangelho propriamente dito. Estudei com vocês também, pensei com vocês durante esses 2 anos que estou examinando esse Evangelho, que ele tem duas grandes divisões importantes que a gente tem que perceber para entender essa temática das duas naturezas. Do capítulo 1 ao capítulo 8, nós vamos observar um Jesus Cristo que é o Deus prometido, o Messias, que cura, que faz os milagres, que ressuscita os mortos. E a gente passa do capítulo 1 ao capítulo 8 observando isso, porque é uma tônica muito forte posta por Marcos dentro dos capítulos de 1 a 8. A partir do capítulo 8, o autor nosso introduz uma temática importante agora, que é o reino, e ele passa a observar o aspecto da humanidade e do sofrimento do Messias nesse reino. É a partir desse momento que a gente vai ver Jesus Cristo enfatizar a sua morte. A gente vê isso no capítulo 8, versículos 27 em diante. A gente vê isso no capítulo 9, versículo 30 em diante. E a gente vai ver isso aqui novamente no capítulo 10, versículo 32 até o 34. Para justamente enfatizar essa morte que é causada por um projeto, um decreto eterno. E aí eu mostrei para vocês a semana passada sobre isso. Jesus Cristo não foi morto por engano, não foi morto por acidente, não foi morto apenas por uma trama mirabolante por parte dos saduceus, dos fariseus, dos escribas e dos sacerdotes presentes. Não, Jesus Cristo vem a este mundo como o Deus eterno, e ele vem já com sua morte decretada, e ele faz questão de enfatizar isso. E é interessante então que a nossa passagem aqui, o versículo 35, ela acontece logo após essa predição, não propriamente dita no mesmo dia, mas ela acontece depois de alguns dias. Mas os discípulos acabaram de ouvir, não estava muito distante deles, que Jesus Cristo haveria de morrer. Jesus Cristo haveria de morrer. Sua morte era algo intencional da parte de Deus. Deus havia decretado. Eles acabaram de ouvir isso dos lábios do Senhor Jesus Cristo. A redenção que a humanidade precisava e precisa, ela necessitava de sacrifício. Lembra que eu estudei com vocês a ideia de Jerusalém que eles fez? E eu mostrei para vocês que Jerusalém que era a cidade de morte. A perspectiva da caminhada desses homens, e principalmente do Messias, era uma caminhada em direção à morte. Por isso que ele fica sozinho. Os outros, os 12, ficam atemorizados de tal maneira que eles somem. Jesus fica sozinho e vai para a cruz sozinho. Claro que não é para nenhum deles morrer naquele momento, porque senão haveria algum mérito nessa morte deles. Era para só Cristo morrer. Mas a caminhada aqui para esses homens, nesse momento, eles deveriam ponderar e considerar que era uma caminhada de sofrimento. A nossa passagem então está vindo disso aí. E esse texto então vai desembocar em mais uma cura, né? Se você observar aí, o próximo texto que nós vamos examinar é o versículo 46 até o 52, e vai ser a cura do cego de Jericó. Essa cura parece-nos revelar o que estava acontecendo com os discípulos. Eles parecem que não entenderam. A gente vai examinar o texto daqui a pouco, e a gente vai ver com uma pergunta sem pé, sem cabeça naquele momento, né? Jesus fala de morte, os caras falam de glória. Aí
para mostrar, olha o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam com cego, não conseguiam discernir a gravidade da situação e a grandiosidade da situação com a qual Cristo estava falando para eles. Então, o nosso texto vai caminhar nessa direção. E nessa noite, então, nós vamos pensar nele. E eu quero então pensar no seguinte tema com vocês: discípulos verdadeiros do reino de Deus são os primeiros a servir. Essa vai ser uma lição, essa é uma proposta que Jesus Cristo vai nos ensinar aqui nesse bloco de texto. A pergunta, então, nós vamos examinar a pergunta primeiro aí dos discípulos. Olha comigo os versículos 35 a 36. Eles se aproximam e eles então viram para Jesus e já chega. Sabe quando o filho diz assim: ó pai, eu vou te pedir um negócio, mas eu não quero que o senhor fale para mim, não. Beleza? Eles já chegam mais ou menos dessa maneira. Olha o versículo 35. Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Papai, eu quero um negócio, eu não quero que o senhor fale não para mim. E Jesus então fala: o que é que quereis que vos faça? Aí eles respondem: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Isso é Tiago e João falando. A pergunta desses discípulos, irmãos, ela era intencional. Fica claro isso para nós. Eles não fazem uma pergunta de indagação. Tipo assim: Senhor, tem como o Senhor deixar a gente sentar um à sua direita e o outro à sua esquerda quando o Senhor vem na tua glória? Não. Eles já chegam intencionalmente: Senhor, nós queremos que o Senhor faça isso que nós vamos te pedir. É intencional, mas é uma pergunta recheada de perigos. E olha que vacilo fazer essa pergunta diante do Senhor do universo, conhecedor do coração. Por que eles estavam parecidos com o cego de Jericó? Porque se eles observassem um pouco e discernissem a situação toda, eles iam ver que Jesus Cristo revelou o coração do jovem rico anteriormente, muito próximo. Eles fazem uma pergunta, eles fazem uma proposta para alguém que conhece as intenções do coração. E uma proposta cheia de perigo. Não é errado pedir. O Senhor Jesus, várias vezes ao longo das narrativas bíblicas, principalmente dentro dos evangelhos, a gente observa ele incentivando. Ele chega, o Levítico pede alguma coisa para ele. O cego aqui de Jericó é o próximo que vai pedir alguma coisa para ele aqui. O Jairo pede para que Jesus ressuscite a filha. Não era proibido pedir. A mulher Sirfenícia chega diante dele e pede para ele libertar a filha. E ele fala que a gente tem que pedir. Pedir, dá-se só. Ele incentiva o povo a pedir. Contudo, preste atenção nos sentimentos com os quais trazem as nossas perguntas, os nossos pedidos. Os sentimentos que carregam essas propostas devem ser examinadas nos nossos corações. Esses discípulos deveriam parar de pensar nisso, porque essas propostas revelam que estão dentro do coração. Elas revelam caráter. E o que é pior, esses pedidos revelam a maneira com a qual nós enxergamos o Deus que nós servimos. A grande diferença aqui nessa proposta dos discípulos é que havia ali naquele coração, ou nos dois corações, uma intenção de ser reconhecido. Eles queriam reconhecimento. Pasme que eles não queriam reconhecimento do Senhor, eles queriam reconhecimento dos homens. Tá? Se você olhar para os outros pedidos nas Escrituras, de todos esses que eu citei anteriormente aqui, você via que esses corações estavam necessitados, mas nesse sentido eles reconheciam a soberania do Senhor e concedeu ou não.
na boa parte deles, eu vou citar aqui Jairo e a mulher Fenícia, ambos reconheciam que se o Senhor quisesse, Ele poderia fazer. Ambos se dobram perante o Senhor e falam: Senhor, é a tua vontade que tem que ser feita. É visível isso no comportamento deles narrado pelos autores. Os nossos discípulos aqui viram para Jesus e falam: nós queremos que o Senhor faça. Já viu isso? Piorar um pouco a pergunta: você já se comportou assim diante do Senhor? Percebe que os nossos discípulos, eles já chegam intencionalmente com a proposta: não pode haver negação da sua parte. E já arquitetaram tudo, já estavam com tudo tramado, não tiveram constrangimento de reconhecer quem é o Senhor. Então agora eles fazem uma proposta. Não perceberam a besteira que eles estavam falando diante do Senhor. Vamos aprender com a resposta do nosso Senhor então? Olha os versículos 37 e 45 agora para frente. Diz aí o texto que Jesus então fala para eles, versículo 38, aliás: não sabeis o que pedis. Começa a mostrar para vocês: estão entendendo o que vocês estão me pedindo. E aí ele propõe aqui, né? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, receber o batismo com que eu sou batizado? Beber cálice aqui e batizar não tem nada a ver com as propostas de Santa Ceia e batismo não, tá, irmão? Já vi pregador aí falar isso, não tem nada a ver aqui não. O cálice aqui representa, dentro do Antigo Testamento, a ideia de cálice aqui é de sofrimento, é de angústia, é de dor. E o batismo aqui caminha na mesma direção. Batismo de sofrimento, de angústia. O que Jesus está dizendo para eles aqui nessas duas falas, nessas duas figuras que ele propõe vocês podem passar pelo sofrimento que eu vou passar. Vocês têm condições de suportar o que eu irei suportar. Ele está falando de morte anteriormente. E eu mostrei para vocês que a morte de Cristo, lá na cruz, ela é carregada da ira de Deus. Tudo que estava preparado para a humanidade sobre ira, Deus descarrega em Cristo naquele momento. Por isso que Cristo faz essa pergunta: vocês podem passar pelo sofrimento que eu vou passar? E os infelizes estavam tão cegos na proposta deles que eles viram para Jesus na segunda pergunta e falaram: podemos. Mas como o nosso Senhor, e quando eu digo eles infelizes, não estou desmerecendo eles, respeitando eles, não. É porque nós somos infelizes assim. Mas às vezes somos ousados diante do Senhor, tão ousados que nós somos abusados, e achamos que podemos enfrentar certas coisas. Eu já vi gente orar e pedindo: Deus, dá o que eu mereço. Você já calculou o que você merece, né? Isso é abuso. É nesse sentido que os nossos irmãos não entenderam o que eles estavam pedindo. Os discípulos precisavam aprender sobre uma postura tão importante, tão relevante no reino de Deus, que é servir. Com certeza Jesus Cristo conhece o coração dos homens. É perceptível isso no ensino dele. Os caras chegam pedindo um negócio e ele já dá mordido. Os caras chegam envenenados e ele já dá mordido. Ele conhece o coração. Já estão reagindo para combater o negócio. O coração do homem, depois do pecado, ele almeja o quê? Visibilidade, o melhor lugar entre os demais, a ilusão do aplauso, o ser temido pelos inferiores. Essa figura que eles falam aqui, que permite um sentar para a direita e outro para a esquerda. Imagina a ideia do trono. A gente vê isso nos filmes, assim, né? De Império Romano, Império grego. A ideia aqui é essa: o grande rei sentado em seu trono e os seus governadores ao seu lado. É essa figura que está na mente desses homens aqui. Por isso que eles falam: uma senta para a direita e outra para a esquerda. A ideia aqui é: nós vamos oprimir como os grandes governadores, os grandes instrumentos, os grandes homens nas mãos do Senhor.
Nossa igreja brasileira está precisando reestudar esse texto, né? Você já viu isso? Eu brinco com meus colegas, vou fazer uma crítica dentro da minha denominação. Eu sei que nas outras acontece também, vou fazer na minha. Quando eu chego em algumas igrejas, aí tem aquele tanto de cadeira assim no fundo, a cadeira do pastor titular. Estou falando da minha igreja, vocês já viram isso nas outras, eu não sei, mas na minha acontece, e eu critico isso. E a cadeira do pastor titular é aquela cadeirona vermelha, mais alta, mais pomposa. Uma vez eu sentei numa que quase tive que ficar assim atravessada ali de cabeça dela. Por que isso? Vamos estar gravando, eu estou me denunciando. Por que isso? Eu sempre digo para meus colegas, essa cadeira tem que ficar sempre vazia, viu? Não é nossa. O nome da igreja é outro. A gente sempre almeja. E esses homens não chegam diferentes diante do Senhor. Eles chegam com essa atmosfera de reino. Olha, o Senhor está falando de reino. Legal, hein? Ele é rei, ele é Messias, ele vai entrar em Jerusalém, vai desbancar Herodes, ele vai desbancar depois o Império Romano. E claro, a gente que sofreu tudo com ele, de barco quase naufragando a deserto com fome e ele multiplicar pão, a gente vai poder então sentar uma para a direita e outra para a esquerda. Ele vai tomar tudo. Porque a ideia da marcha para Jerusalém, na mente deles, era uma marcha política e militar. Vamos para assumir o negócio. Essa é a ideia. Que ilusão. Que ilusão pensar assim. Como é ilusão nos nossos dias também pensar que nós estamos dentro de nossas igrejas para sermos ovacionados. Ilusão. Como se nós devemos ter os lugares de proeminência. Que afinal de contas nós somos mais íntimos do Senhor. E Ele tem que então nos abençoar dessa maneira. A lição central aqui, ensinada por Cristo, é que discípulos devem pensar diferente dos poderosos da terra. Ok? Os poderosos agem assim, os poderosos pensam assim. Ele fala isso, né? Olha só comigo. Versículo 42. Mas chamando-os para junto de si, disse: sabeis que o que são considerados governadores dos povos têm sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Ok, no mundo é assim. Mas olha o versículo 43. Entre vós não é assim. Ponto. Não é assim. Não pode ser assim. No reino de Deus não é como no reino dos homens, onde estes buscam o domínio sobre os outros, a opressão sobre os outros, o aplauso, a pompa. Eu lembro sempre, quando eu estou falando desse texto, eu lembro sempre do Luís XIV, o Rei Sol, na França, né? A história dele, uma vez indagado sobre as leis que ele estava burlando e passando por cima delas dentro da França, e aí questionaram ele, e ele falou assim: eu sou o Estado. É assim que se procede no mundo, mas não é assim entre nós. Não pode ser assim. No reino de Deus se busca obediência ao Senhor do reino. No reino de Deus se busca prestar serviço aos irmãos. É assim que se procede. A grande perspectiva do reino é saber quem é o rei. Quem é o rei? Somos nós. E servi-lo. A grandeza do reino é saber que Ele conhece os nossos corações e legisla sobre todos eles. A grandeza do reino está em se humilhar perante esse Senhor e saber conviver com todos que estão à nossa volta, sem fazer distinção. O que Jesus está fazendo aqui é equiparando esses homens, equilibrando o negócio. Entre vocês não é como no mundo. A grandeza do reino está em ter um coração centrado e confiante apenas no Senhor, sem criar novos ídolos.
Jesus está batendo e arrancando aqui um ídolo que está no coração de Tiago e João. E o que é pior, dos outros. Interessante quando você vê a reação dos outros, né? Versículo 41 diz que os outros ouvem essas falas de Tiago e João e eles ficam indignados. Aí a gente olha e fala assim: poxa, os outros 10 chegaram em cima deles e falam: pô, vocês estão ficando loucos fazendo um pedido desse? Pensa diferente, né? Quando você vai estudar o texto, você vai examinar, a reação deles é o seguinte: nós queremos. O que vocês dois acham que pode e nós não? Nós queremos. É por isso que eles ficam indignados. A grandeza do reino, Deus, está em ter a consciência de que a morte do Senhor não foi um acidente. Foi justamente para nos libertar desses ídolos. A grandeza do reino está em ser um discípulo para servir o Senhor e o próximo. Qual é a teologia desse texto? A teologia da humilhação de Cristo, Deus. Cristo está mostrando a sua humilhação dos seus discípulos, do seu estado. Que muitas vezes esse aspecto da teologia de Cristo, a cristologia, é negado pelas igrejas ou nem é declamado para a igreja. Cristo é a segunda pessoa da Trindade, irmãos. Ele devia sofrer, ele veio para sofrer. Nós nos esquecemos disso. E o que é pior, nós desconsideramos isso. O sofrimento de Cristo aqui não é apenas físico, mas era também divino. Imagina ele andando com esses homens e ouvindo umas coisas dessas. O Deus encarnado, santo, como a gente cantou aqui, e leu seja Apocalipse, santo, 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 do lado de indivíduos pedindo para ele a glória, que é dele. É sofrimento, irmãos. É muito sofrimento. Além de sofrer as investidas dos inimigos, sacerdotes, fariseus, escribas aqui dentro, de Satanás, e constantemente instigava, Cristo ainda tinha que lidar com esses impropérios vindos do coração dos seus discípulos. Jesus Cristo sofreu sozinho. Ele carregou todo esse fardo sozinho. Não compartilhou com ninguém. E os seus discípulos não compreendiam isso. Não entendiam. Por isso eles perguntaram. Pediram, né? Jesus Cristo possui um senso de responsabilidade muito grande. É por isso que ele não perde a cabeça com esses caras. Se fosse eu e você, ele tinha perdido. Mas a gente perde, né? Você está falando um negócio com o indivíduo vem com outra atravessada, você fala: pô, amigo, você não está entendendo o que eu estou falando, cara? Presta atenção aqui. A gente perde, cara. Quem é pecador? Mas ele não faz. Ele não faz isso. Ele ensina. Ele novamente traz um ensino profundo para arrancar o ídolo que estava dentro do coração dos seus discípulos. E ele então passa a mostrar para eles. E é interessante que essa ficha não caiu ainda desses homens. Vai cair só depois da ressurreição. Depois da ressurreição que cai a ficha deles, do que Cristo estava falando e sobre a morte. Aí você olha e fala: poxa, que coisa terrível, né? O pior que acontece comigo e com você também. A gente nunca para para pensar no aspecto do sofrimento de Cristo por nós, amados. É por isso que nós somos tão arrogantes. É por isso que a gente vê uns rumos tão arrogantes nos nossos dias. É por isso que nós vemos uns movimentos tão arrogantes nos nossos dias. Eu vou exigir de Deus, eu vou fazer com que Ele me dê, e eu vou determinar para Ele que Ele deve fazer para mim assim. É um desconhecimento tão profundo do que foi a morte de Cristo, que nós ousamos e abusamos da liberdade de abrir a boca diante do nosso Senhor e pedir uns impropérios para Ele. Foi bem dito aqui por alguém, acho que foi, eu não lembro, alguém que hoje disse: graça do Senhor nos basta.
promessa do Senhor nos mostra. Qual o significado dessa passagem para mim, para nós, como igreja nos dias atuais? Tem muito significado. Com certeza, queremos e temos um péssimo hábito de pensar que o reino de Deus deve ser moldado e pensado da maneira do mundo. Não é assim? Já viu que a gente trata a governabilidade das nossas igrejas do mesmo jeito que se trata no mundo? Você vê os modelos se repetir. Por exemplo, você tinha modelos de reinos fora, se aplicavam modelos de reino dentro das igrejas. Boa parte da Idade Média, depois entrando com o protestantismo, ainda se houve igrejas que eram governadas como os reinos eram governados. A figura máxima determinando sobre todos os outros. Temos um péssimo hábito. Aí a gente traz para os nossos dias, mesma coisa. Ó, pastor, no mundo do marketing, você acaba fazendo isso, e eu acho que é legal aplicar a igreja também. No mundo da administração e da economia, a gente vê umas coisas acontecerá que é legal a gente aplicar. Ó, pastor, no mundo empresarial, ninguém que não produz, a gente corta. Se é nessa linha também, e aí eu tenho que concordar, para ninguém pilotar Boeing, tem que estudar muito e ralar muito. Nos nossos públicos também está precisando de pilotos de Boeing. Ralam muito, porque sabem as vidas que vão botar em perigo. Como é que a gente, se a gente for pegar a linha, ela sempre ela ajuda por um lado, mas ela aguça e atira a gente por outro muito. É melhor voltar para a proposta das Escrituras, que sim, exige um padrão de nós de estudo, muito mais do que o piloto de Boeing, muito mais do que o médico, sim. Mas não podemos ver uns aos outros como maneira da gente dominar e sobrepujar o outro. Que é assim que se procede lá no mundo. O músico no mundo não pode ficar atrás, tem que ficar na frente, porque tem que aparecer. E ele tem maior visibilidade. Na igreja não é assim. É todo mundo serve do Senhor aqui. Só pensando dessa perspectiva, não deve ser os padrões do governo mudando a maneira de se reger a igreja do Senhor, nos comportarmos. Parar com esse negócio. Por que você acha que tem esse número de apóstolos nos nossos dias? É a grandeza do mundo. Aí os caras já não estão mais satisfeitos. Já tem agora uma equipe que é pai Abraão. Meu amigo, porque antes dos apóstolos era Abraão, pai Abraão. Esse é o padrão do mundo aplicado na igreja do Senhor. Podemos aplicar os princípios da cultura caída na igreja do Senhor. Não podemos. Muitos dentro de nossas igrejas só servem se forem vistos. É isso? Só querem servir o Senhor se estiverem nos lugares mais altos. Se não tiver, não, pastor, não quero isso. Mexer com banco, não nasci para isso. O dom é outro, pastor. O dom é para ser pastor, presbítero, diácono. Eu não consigo ser alguém que serve, eu não tenho muito tato. Ou presbítero que fala assim, pastor, eu não consigo pastorear. Não consigo ser pastor. Você vai administrar. Ser pastor não. Não dá errado. Não dá errado. Querem ser melhores, mas negam o serviço, né? Os nossos discípulos estavam fazendo aqui. A gente quer contar alguma novidade nisso? Por que não? Todos eles já faziam, os discípulos estavam fazendo isso aqui anteriormente, nós continuamos fazendo. Qual é a solução proposta 2000 anos atrás?
O Senhor Jesus diz aqui, versículo 45, né? Fala, mas 43, mas entre vós não é assim. Deve ser a igreja um modelo de governo para o mundo. A igreja precisa ser desapegada desses sentimentos. Permitimos que esses sentimentos dominem os nossos corações e nós nos tornamos motivo de chacota. Mas deveria ser o contrário. A igreja deve ser vazia desses sentimentos. Apego a status, ganância, domínio sobre o mais fraco, governo tirânico. Ela deve ser vazia disso, desprovida disso. E ela deve governar com sabedoria. Ela deve ser a agência do rei, o representante do Senhor na terra. É a igreja que deve dizer: ei, é por aqui que nós vamos. Está errado. Mas a igreja não quer se relacionar com o mundo. Ela não quer pensar o mundo, ela não gosta do mundo. Hoje eu tive um embate, uma conversa com um jovem presbiteriano do Rio de Janeiro. Eu fiz uma afirmação que nós devemos receber sim os refugiados de guerra. Não, para mim, mas você é louco. Eu acho meio capcioso o cara. Vamos lá, vamos usar a mansidão de Cristo, né? Isso é louco? Por quê, irmão? Esses indivíduos vão nos matar. A proposta desses caras é arrancar as nossas cabeças. Dá para pensar nisso? Como é que foi a minha resposta para ele? Eu falei: como é que a Bíblia nos ensina a lidar com um estrangeiro? Mas eles vão nos matar. Eu falei: irmão, quando é que a igreja nunca foi perseguida por algozes ferozes? Você já estudou a história da igreja? Já viu o que Nero fez com a igreja cristã? Já viu o que os babilônios fizeram com os hebreus? O nosso padrão não é o padrão do mundo. Nós não podemos virar e falar: olha, vocês morram aí em naufrágio, não vamos receber vocês, fechamos as portas, se virem. Não é esse o nosso padrão. O padrão de governabilidade do mundo não pode ser o nosso padrão de governabilidade. Nós devemos servir. Agora, me causa temor? Causa. Os nossos filhos estão nascendo numa época feroz, terrível. Me gera muito temor. Não sou leviano de achar que no meio dessa turma não vem terrorista, que esses caras estão dispostos. Não sou leviano. Mas eu tenho que ser crente. Não posso ser covarde de correr do mundo. O nosso modo de governar é diferente deles. A igreja deve servir de modelo de compaixão. Ela deve ser o primeiro a levantar, o outro sentar. Ela deve ser o primeiro a deixar o seu conforto para que o outro obtenha. Nós temos esse exemplo. Olha os nossos trânsitos. Nós nos gabamos, temos 40 milhões de protestantes no Brasil. As cidades continuam criminosas, terríveis. Os meninos continuam afundando nas drogas. O trânsito cada vez mais caótico. Porque o que você vê de crente bravo no trânsito não é brincadeira, meu amigo. Eu não dou preferência, eu passo por cima, Nós vamos ser os primeiros, irmãos, a dar o exemplo. Ser misericordiosos e compassivos com Deus. Como é que isso se aplica na sua vida? A maneira que você enxerga o reino é a maneira que você procede. Se você vê o reino de Deus abrupto dessa maneira, forçoso, ganancioso, é assim que você vai viver sua vida. Se você acha que você tem que ser servido em lugar de servir, é assim que você vai proceder em todos os detalhes da sua vida. Então aprenda. Ou você é servidor, ou você é consumidor. Infelizmente, nossas igrejas hoje têm esses dois grupos: os que servem e os que consomem. E quando você está com o problema que você recorre à oração, então você é consumidor. Se você está exigente demais e quer coisas boas demais, e o
seus padrões são altos demais, e você é legalista demais, porque você enxerga o defeito dos outros e não se enxerga, você é consumidor. Já o cristão que é servidor, ele está sempre pronto para se doar pelo próximo, para andar mais com o outro. Ele está sempre comprometido em deixar as suas vontades para que os outros realizem as vontades deles. E o que é principal, ele está sempre disposto a ouvir o Senhor e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha. Ele não exige, ele não determina. Seja feita a tua vontade. Deus nos ajude a modificar os nossos padrões. Deus nos ajude a entender isso que Cristo vai dizer aos seus discípulos aqui no versículo, no último versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aprendamos com o nosso Senhor o sentido de servir. E não podemos servir aos moldes do mundo. Nosso mundo está caído. Nós precisamos corrigi-lo. Não é viver segundo os padrões dele. É corrigi-lo. E a correção vem por meio da referência da palavra do Senhor. Vamos tocar de pé. Vamos orar.